Certo, certo, certo. Acabou a moleza então. Certo, então nós estamos aqui com o motor já sem os cabeçotes. Motor 1600 prisioneiro grosso, né? É o motor chamado motor antigo, né? Primeira coisa que eu vejo aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tem um degrau bem grande aqui, né? Ó, nesse cilindro aqui, ou seja, em todos, né? Então aqui vocês estão vendo a disposição dos cilindros, ó. Número 1, número 2, a carbonização. Aqui quase que eu limpei tudo com a minha mania de limpeza. Eu marquei isso aqui, mas eu na verdade vou acabar não usando mais. Porque esse degrau aqui, ele indica que isso aqui tá gasto. Ou seja, aumentou muito o diâmetro aqui, né? Então, ou seja, passou da tolerância. Então a melhor coisa a fazer é comprar o chamado kit de motor novo, né? O kit vem o cilindro em si, né? O chamado camisa, né? Que é aqui essa parte aletada, 4, né? E o componente interno aqui, né? Pistão, aqui vocês estão vendo só a cabeça do pistão, anéis, pistão e anéis, né? Ou a biela e o resto tá para dentro do motor, né? Então tá aqui, tirei os cabeçotes, logo em seguida eu já mostro para vocês. Graças a Deus saiu bem, nenhum prisioneiro pulou fora aqui, que esse era o meu medo, né? Por ser uma carcaça já bem velha, né? Mas até agora tudo indica que o motor é standard, ou é original pelo menos, né? Cilindro 3, 4, ó como a carbonização se forma, né? Bastante aqui, né? Enfim, tá aí, vamos ter que levar para retífica o bloco, né? Que é a carcaça em si, para analisar aqui essa folga aqui, né? Ó, a folga de bronzina com virabrequim, ó, viu? E a bronzina também tá mexendo. E ver o que é possível fazer. Um outro indício de por que esse motor tem todo o jeito de ser original, ó. Tô forçando aqui os cilindros que eu vou remover. E aqui, ó, nessa folga aqui entre o cilindro e a carcaça, eu não tô vendo nenhum resto de cola ou de junta, né? Ou seja, ele é apenas encaixado, como deve ser, né? Até vai uma juntinha de papel aqui, mas com o tempo ela gasta, sabe? Fica tão fina que, né, acaba se desgastando. Então tem jeito de ser original e nunca foi mexido. Beleza, pessoal? Então nós chegamos agora num determinado momento que eu chamo de Point of No Return. O que é isso? É uma expressão aeronáutica que significa o seguinte: quando você está em rota, quando você está em voo, quando você já está cumprindo o seu plano de voo, se acontecer algum problema, você não tem como voltar atrás. Você tem que ou resolver esse problema, ou você tem que partir para uma alternativa nova, certo? Alguma emergência ou alguma mudança que, vamos dizer assim, permita você continuar com sucesso na tua missão, na tua rota, né? E é isso que aconteceu aqui. Nós abrimos o motor, tá? Eu tive aqui a ajuda do meu amigo Josué, já tinha iniciado a abertura do motor, mas algumas suspeitas boas que nós tínhamos acabaram se confirmando, né? E vocês vão ver a seguir, então. Eu vou mostrar algumas peças rapidamente. Já foi decidido que o motor vai para retífica. Hoje mesmo eu devo estar fazendo isso, devo estar encaminhando as principais peças para retífica. E vamos ver o que eu consigo salvar, de que forma e em que medidas. Então vamos começar vendo o motor que foi desmontado de fora para dentro, da parte mais externa até o miolo, certo? Então acompanhem comigo e vamos ver bem de perto o que a gente vai conseguir achar, beleza? Muito bem, então a partir desse momento a câmera será aos meus olhos e vocês vão me acompanhar aqui e eu vou tentar mostrar o que nós temos. Bom, primeira peça mais externa, cabeçotes, certo?
dos dois lados do motor, como ele é cilindros opostos, então 2 cabeçotes. Aqui eu anotei, né, cilindros 3 e 4, e aqui cilindros 1 e 2. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, válvula de admissão nos dois, válvula de escape, tá? Aparentemente ótimas, certo? Preocupação inicial de ver em qualquer cabeçote, se você não acha nenhuma trinca aqui, ó, tá? Entre sedes de válvula, né? Tá? Isso mostra que o cabeçote ou teve um excesso de temperatura, ou trabalhou com válvula desregulada por muito tempo, né? E os impactos acabam danificando. Então, felizmente, nenhuma trinca, tá? Aqui, cabeçote já limpo na câmara de combustão, aqui que acontece o pequeno inferno da combustão, do motor à explosão, tá? Somada na parte do pistão aqui, né? Do cilindro, que completa essa circunferência aqui, tá? Vocês estão vendo a vela responsável pela faísca, né? E aqui, opa, qual é a diferença? Sim, tem uma bucha de aço aqui, tá? Não é um tucho, não é aquele quebra-galho, é um trabalho de oficina, de retífica, uma bucha de aço para substituir a rosca que originalmente é feita nesse material. O que acontece? Com o passar dos anos, junta carbonização, tá? Que é isso aqui. Por isso que eu deixei preto aqui para vocês verem, né? Isso aqui não tem problema. Como eu comentei já num vídeo anterior, há muito tempo atrás, isso aqui é um efeito da natureza, certo? É a transformação do combustível, né? Do hidrocarboneto, do petróleo, em resultado de, né? em outro produto, resultado da queima, né? Ou seja, o carvão, né? Carvão, ele vai se formando aqui nas válvulas, na câmara de combustão, tudo, né? Isso aqui está presente em qualquer motor a combustão, né? Com o passar dos anos, isso aqui a tendência é só aumentar. Se você não cuida do motor, não troca vela, não troca óleo, usa gasolina de má qualidade, né? A tendência é piorar isso aqui a ponto de você danificar o teu motor. Então aqui já bem limpo, as válvulas aparentemente boas, ó, originais ainda, tá? Porque esse cabeçote tem jeito de ser original. Eu acho que esse motor foi aberto apenas por causa desse problema. O que me incomoda inicialmente aqui é ver que essa vela está um pouquinho mais para dentro da câmara de combustão e essa aqui um pouquinho mais para fora. Eu vou ver com a retífica se eles podem melhorar isso aqui ou se eles, né, o que eles vão dizer, se eles vão me aconselhar a deixar assim, né? Aqui a mesma coisa, ó. Um foi feito a bucha e o outro ainda está original, falta só limpeza, certo? Essa é a parte interna. A parte externa dos cabeçotes, tá? Aqui aparentemente perfeitos, né? São originais, válvulas, né? Pé de válvula, onde é feito o contato, prato, etc, né? Faltam os balancinhos que eu já vou mostrar para vocês. A admissão aqui, dupla, né? Típica de 1600. Eu botei as velas aqui só para demonstrar. Cabeçote já bem limpo. Já otimizei todas as passagens aqui de ventilação. Ó, tá vendo como ele é oco? Né? Eu peguei com uma lima, aumentei o diâmetro, limpei, tirei todas as rebarbas, né? Para ajudar, né? A ideia é não fazer nada de extraordinário aqui, porque eu quero que o motor fique muito bom, né? Com durabilidade. Aqui é a mesma coisa, né? Cabeçote também. Tá? Ambos limpos, né? Tudo é só questão de ver na retífica. Além das questões ali da vela, ver se as guias de válvula que estão aqui dentro estão boas, não estão com algum desgaste excessivo, etc. De repente até não estão, né? Pelo estado geral do motor, né? E, vamos dizer assim, se tiver tudo ok, quem sabe até esse cabeçote, o mesmo cabeçote, possa ser utilizado como está aqui. Mecanismo de acionamento das válvulas, então, né, em vídeos anteriores lá no meu Facebook eu já tinha comentado a respeito, balancim, os balancins ou balanceiros, né, no popular linguagem de oficina. Isso aqui estava extremamente carbonizado, todos eles presos, passagem interna entupida, ou seja, há muito tempo esse carro não tinha uma regulagem de válvulas, né, não estava sendo trocado óleo, enfim. Isso aqui depois de uns 2 dias de trabalho manual, né, foi totalmente desobstruído, limpo. Toda a danificação ali das cabeças dos parafusos foi limada, né? E deixado até uma certa ranhura para lubrificação, enfim. Varetas de válvula, né? Eu comentei uma vez, fiz uma analogia com uma caneta Bic, né? Olha a ponta dela como é. Tá? Deixa eu ver se consigo dar um foco. Ó, tá vendo? Essa aqui parece a ponta da caneta esferográfica, porém sem a esfera. Por quê? Porque a gente precisa de um ponto de passagem constante de lubrificante, que é esse pequeno furo ali, certo? Então ele não pode estar obstruído. O que eu faço? Eu descarbonizei, olha lá, ó, dá até para ver a luz através dele, certo? Tá, olha lá, ó. Descarbonizei ele, né, para manter a passagem do lubrificante, que é muito importante, já que
o lubrificante só chega aqui via gotejo, né? Então quanto mais livre, melhor. Tampa de válvula aqui no cinza tom, na tonalidade correta. Ai, Brasa, qual é o código? Não me pergunte o código de tinta porque eu não sei. Isso aqui eu fiz por comparação muito tempo atrás, tá? E descobri que existe uma tinta pronta. O nome da tinta posso falar, com certeza. Cinza Draco General Motors, ano 1991. Tá? É um cinza bastante neutro, ele tende assim para um chumbo azulado. Tá? Você pode pintar isso aqui. Tampas de válvula de motores antigos, primeira metade da década de 70. Coletor de admissão da carburação simples. E até mesmo muflas de ar quente do escapamento, silencioso do escapamento, tudo nessa cor aqui, tá? Ela é bem coerente com a originalidade, né? Então, e uma tampa original, né? No lado de dentro, lógico que não vai pintura, né? Porque, ó, tá até feio, né? Mas aqui foi descarbonizado também, né? Aqui é óleo, contato aqui é óleo constante do motor, né? Certo? As varetas todas ok, um pequeno dano aqui por causa de capa de tucho danificada, mas todas em ordem e vão ser usadas. Então é isso aí, primeira porção do motor, ou primeiro andar. Só que nós vamos andar na linha horizontal, não na vertical, como seria um motor em linha, certo? Então vamos para a próxima parte agora. Certo, próxima parte, então, pistões e cilindros, né? Camisa aqui do cilindro aletada, pistão com o seu pino que liga na biela, parte mais interna, né? Que empurra o motor devido à explosão. Esse aqui, por acaso, é o pistão número 1. Foi o único aqui que eu tirei da camisa de cilindro, certo? Ó, cilindro porque é cilíndrico quando ele corre, né? Só que aqui não compensa. Já chegamos à conclusão que não compensa usar. Por quê? Grande rebarba aqui, tá? Indicando que chegou num desgaste acentuado, né? Como a medida dessa aqui é de fábrica ainda, poderia ser retificado. Só que daí eu teria que procurar pistões à medida, anéis à medida, pino na medida. Então, como existe o kit do motor, que vocês estão olhando aqui, chama-se kit. Em número de 4 conjuntos iguais a esse, com anéis, tudo como vocês estão vendo aqui, forma o kit do motor. Existem kits novos ainda, originais, de ótima qualidade, até às vezes conseguido em concessionária Volkswagen. Então vale a pena comprar. Você poupa o trabalho aqui de ter que recolocar esses anéis aqui, enfim, né? E você garante compressão no motor, porque a compressão está aqui. Né? O segredo está aqui. Né? O pistão é que garante a força do motor. Né? Então você tem aqui o primeiro anel de compressão, segundo de segmento, e esse aqui quadriculado é o raspador de óleo. Né? Tudo isso aqui já deve estar apresentando desgaste que não compensa continuar usando. Aí você tem fuga de óleo, queima de óleo, perda de força no teu motor. Inclusive aqui o pistão está um pouco riscado, né? Como está aqui, não compensa voltar para o carro, tá? Pode ser utilizado numa aplicação futura, como, digamos, um quebra-galho, num outro motor, ou vir a ser retificado no futuro, dia que não tiver mais peças, né? Mas do jeito que está aqui, não vale a pena. Então, kits novos. Então, já passando para dentro do bloco aqui, virabrequim, né? Ou seja, um eixo. É o eixo principal do motor, certo? O motor, tudo que é acionado no motor começa no virabrequim. Tá? É o eixo principal, o coração do sistema móvel do motor, né? A explosão. Então aqui você tem a engrenagem que toca o comando de válvulas, engrenagem que toca o distribuidor, essa aqui é a ponta da polia do motor, ou seja, a polia principal, e os pontos de apoio e pontos móveis, né? Então aqui você tem um ponto de apoio, aqui você tem um ponto de apoio, e aqui é um ponto de apoio. E aqui 1, 2, 3, 4 cilindros. Né? Como que eu vou acionar os cilindros? Através das bielas, não é uma lupa, apesar de parecer, certo? Bielas também, todas com material aqui anti-atrito, né? Buchas de bronze. Aqui dentro ela está sem a bronzina. E qual é o segredo? Ó? Isso aqui, ó, era uma constante nesse motor aqui, ó. Tá, ó. Standard. Ou seja, tudo que nós retiramos desse motor, standard, metal leve. Ou seja, esse motor aqui é primeira vida. E o que significa isso? Que ele está com as medidas de fábrica. Tá? Nós medimos aqui, por exemplo, esse ponto de apoio, mais ou menos 50 milímetros. Né? Aí o que é a retífica, a operação de retífica? Para você deixar a superfície o mais espelhada possível, ela está bem espelhada aqui. Né? O profissional da retífica vai me dizer se compensa tirar material daqui via um desbaste, né, para eu atingir a próxima medida útil do motor, que vai combinar com todas essas peças aqui, bronzinas, etc. Esta, né, que também é standard, onde é que está aqui? Em algum lugar estava escrito, ali, ó,
Standard, certo? Tá? O profissional vai me dizer se eu posso manter essas ou se eu tenho que passar para a próxima medida. Você tira aqui décimos de milímetro, tá? Você tira aqui de 0,25 em 0,25, né? Então você tem Standard, que aqui é original de fábrica. 0,25 primeira retífica, 0,50 segunda, 0,75 terceira. E daí geralmente o motor já não está mais em condições de vida útil, porque ele já está muito rodado, né? Aqui esse motor já está bem rodado, mas ele geralmente não tem condições de rodar mais, né? Então é isso, vamos levar o virabrequim para lá. Acredito que de repente até um polimento seja possível, a gente vai tentar salvar ele, né? E aqui tá todas as peças que nós tiramos, ó, tuchos, tá? Que é a ponta final ali das válvulas. Engrenagem do distribuidor, que foi difícil de tirar, requereu uma ferramenta especial, estava colocado ao contrário. O que mais que eu tenho aqui que eu achei muito interessante, vejam só, comando de válvulas, tá? Que trabalha constante, vai aqui, né, ó, tá? Tocado aqui, existe a posição correta de sincronismo. Comando também tem medida, tá? O comando também, apesar desse ser original, também tem medida, tá? Aqui existe uma medida, se não me engano, 25 milímetros, standard, e tá batendo, tá? Os cames, tá? Cada uma posição aqui, ó, que levanta as válvulas, né, ó. Eles são arredondados, ovalados, porque isso aqui dá uma abertura máxima e um tempo de permanência da válvula, tá? Então, também, todos mais ou menos a mesma medida, claro, com o desgaste natural, né? Mas aqui tá uma artezinha que de repente eu posso pensar em trocar, botar um comando com um levante um pouco maior aqui, né? Então é isso. Tá? O que está separado aqui vai para a retífica. E por fim só falta o bloco. Então já vamos ver ele lá, ok? Senta aí, toma um golinho da sua coca. Em seguida vem o bloco. E finalmente o bloco em si, certo? Aberto no meio, porque essa característica do motor Volkswagen Boxer, né? Como ele é deitado, os cilindros, ó, vocês estão vendo os buracos ali de cada cilindro, né? E ele abre na metade, certo? Então bastante sujo de óleo, né? Preto, né? Que é o resultado da carbonização. Aqui são os alojamentos dos tuchos, tá? Aqui vai o comando de válvulas, tá? Também tem bronzinas próprias dele, chamado casquilhos. Aqui, pontos de apoio fixo do virabrequim, tá? E aqui é o ponto de desgaste, geralmente, né? Como foi comentado, estava com folga, né? Então nós vamos comprar uma bronzina, vamos levar aqui para a retífica avaliar e ver o que pode ser feito, tá? Mas a carcaça no geral, como a gente viu que era standard, foi bem fácil de abrir. Tá? Pouca cola, não tinha praticamente nada nela ali, que estava segurando, muito pouca cola, ou seja, indício de um motor que nunca foi aberto mesmo. Tá? Geralmente o motor é muito difícil de abrir essa carcaça, porque quando ele já foi trabalhado, passa-se toda a cola em toda essa face aqui, tá? Nas duas faces aqui, e daí exige um esforço adicional, né? Esse aqui saiu tudo tranquilamente, bomba de óleo, tá? Todas as outras peças, né? E é isso aí. Então agora que a retífica e o santo protetor dos mecânicos nos ajudem. Antes de ir embora rapidinho, olha só, eu não sei porquê, mas eu acho muito simpática essa engrenagem aqui. Bonitinha, não é mesmo? Essa aqui é aquela que vocês devem ter visto na propaganda da Honda, que rodava assim, né? Então, engrenagem da bomba de óleo, tá aqui, ó. Tá? Essa aqui é a engrenagem acionadora e essa é a engrenagem secundária, né? Bomba de óleo também, ó, como eu falei para vocês, saiu fácil da carcaça, o original, olha lá, tá? Só que não compensa mais utilizar ela, porque, ó, tem riscos aqui, né, nas engrenagens, tá? Então, como isso aqui trabalha empurrando um caldo, né, de lubrificante, um fluxo lubrificante, ó, você não pode deixar que esses riscos interfiram. A engrenagem tem que ser o mais lisa possível, né? Ou seja, essa aqui já também tem tempo de vida, né? Então vamos trocar para uma bomba de repente até maior. 21 milímetros é a largura aqui, tá? Desses dentes aqui, o comprimento total, né? Aqui 21. Eu descobri que existe uma bomba de 26, de repente com aplicação civil aí, né? Que é o meu caso, mas com um pouquinho mais de performance serve, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui a gente vai inventar uma bomba de repente para caseira, para botar óleo de caixa, alguma coisa assim, né? O tempo é uma coisa inexorável para os seres humanos e para as peças da mecânica também. Olha só, não adianta a bronzina ser standard se ela tá com esse desgaste, né? Isso é fruto do tempo. Aí, merecemos o chopp, hein, pessoal? Aí, ó. Ei, André! Isso aí!